Você já ouviu falar de um jornal editado pelos próprios leitores com a ajuda de um robô? Conheça o Too Long Good Read, ou TLGR, um periódico composto pelas notícias mais acessadas por leitores no site do jornal The Guardian. Um caso muito peculiar, o TLGR é o resultado final de vários processos de seleção. O primeiro é feito pela redação do The Guardian, que produz as notícias que alimentam o site, seguido por um algoritmo que reúne as notícias mais acessadas por leitores. O periódico é editado por um programa de diagramação automático, sem a participação de humanos. Bem futurista, não é mesmo? É natural que os processos de seleção de informações se transformem com o passar do tempo. Por exemplo, o jornal brasileiro Gazeta do Povo encerrou em 2017 a distribuição de edições físicas para focar no seu portal online. O Facebook virou seu principal meio de disseminação de notícia. O feed da rede social passou a ser um dos novos crivos de seleção da notícia, e cabe aos jornais desvendar as regras do jogo e descobrir quais tipos de informações geram maior engajamento. Outro fenômeno é a curadoria de notícias pelo público. Eles selecionam as que consideram relevantes, compartilham um com os outros e geram debate sobre elas. As novas tecnologias da informação ajudaram a transformar o modo como recebemos as notícias. A internet também ajudou a superar as limitações físicas e temporais dos jornais tradicionais. Na internet, os espaços para armazenar notícias não têm fim. Robôs, leitores participativos, filtro em feed de rede social, armazenamento infinito. As tecnologias continuam a mudar o processo de seleção e produção das notícias. Você quer entender como chegamos aqui? Então vamos olhar para o passado e entender por que as notícias são como são. Todo veículo de comunicação que você acompanha trabalha para a construção da realidade. Essa realidade é o produto final de uma série de seleções realizadas dentro de uma rotina industrial de produção. Os estudiosos da comunicação chamam esse processo de newsmaking. Dentro dessa rotina, o jornalista segue critérios de seleção estabelecidos pela prática jornalística e pela imprensa para entregar uma notícia ao seu público. Ele precisa reconhecer quais acontecimentos podem se tornar notícia, escolher a abordagem que ele vai dar àqueles fatos e os organizar de forma temporal e espacial para que a notícia seja trabalhada de uma maneira organizada. Outra perspectiva sobre o processo de seleção é a teoria do gatekeeping. O estudioso David White usou o termo para descrever o processo de seleção de notícias que se lia nas páginas do jornal, ou seja, um processo de edição. O responsável por esse processo é o gatekeeper, considerado o porteiro do jornal. Um enorme volume de informações chega na porta da redação a todo momento. O gatekeeper vai seguir alguns critérios para conduzir até o leitor uma notícia ou ajudar a barrar ela. O gatekeeper segue primeiramente suas próprias experiências e perspectivas como profissional. Os critérios jornalísticos dos valores de noticiabilidade também fazem parte do processo. O gatekeeper deve analisar a informação que chega até ele e atribuir a ela um valor notícia. O gatekeeper ainda vai ter que levar em conta a rotina de produção e política editorial da redação. Se a notícia cabe no espaço físico do jornal, em qual área temática ela se encaixa, qual o impacto da notícia no leitor, é importante salientar que uma única notícia passa por diversos gatekeepers antes de ser veiculada. As fontes, as assessorias de comunicação, os jornalistas, os editores e até mesmo você pode ser um gatekeeper. A colaboração desses vários indivíduos e, em especial, a do espectador, deu origem a um novo modelo de seleção, o gatewatching. Segundo Axel Bruns, no gatewatching, os receptores da notícia passam a ter um papel mais ativo no seu consumo, seleção e produção. O principal palco para essa transformação é a internet, onde grupos realizam esforços diários de curadoria, como te mostramos no começo desse vídeo. Esses esforços estão minando o controle dos grandes veículos e criando diálogos sobre assuntos que anteriormente talvez não fossem aprovados pelo gatekeeper. Isso tem boas e más consequências. Por um lado, há mais pluralidade e participação na produção jornalística, mas também mais espaço para iniciativas que promovem desinformação, baixo rigor na apuração e sensacionalismo como forma de despertar engajamento. Existem outras teorias que se preocupam em explicar o processo de seleção e produção de notícias, e, provavelmente, muitas outras deverão surgir nos próximos anos. Por isso, lembre-se, as notícias que você acompanha são como são por causa de perspectivas e escolhas que buscam a melhor forma de interpretar a realidade em que vivemos.